tarde, todos e todas. Meu nome é Carolina Martins Saporetti, sou doutoranda em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da UFJF e trabalho no Centro de Conservação da Memória da mesma universidade. Hoje eu vou ministrar a oficina cultural Introdução à História Oral e suas técnicas de uso, que faz parte da programação da 73ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então, essa oficina cultural tem como objetivo geral introduzir seus participantes nos debates fundantes da história oral, tanto em uma perspectiva histórica como teórico-metodológica, além de buscar debater sobre a utilização da história oral na atualidade. Será utilizado como estudo de caso o projeto História da UFJF, do Laboratório de Patrimônios Culturais, LAPA, que fica localizado no Instituto de Ciências Humanas da UFJF, em parceria com o SECOM. Nessa oficina, a gente irá trabalhar os seguintes pontos: o que é história oral, alguns conceitos, como surgiu a história oral no Brasil, gêneros da história oral, como utilizar a história oral, e dentro deste item, a elaboração do projeto, escrita do roteiro para entrevista, realização e gravação da entrevista, carta de sessão, confecção do documento escrito, análise e conferência, produto. No próximo item, item 6, trarei o projeto História da UFJF e dentro deste item será trabalhadas entrevistas, algumas fotos, divulgação de entrevistas, como é feita, as páginas da internet que são utilizadas para divulgação deste projeto, as referências bibliográficas utilizadas na estrutura dessa oficina e os contatos. Então, vou iniciar trazendo alguns conceitos, sobre o que alguns autores tratam como o que é história oral. Primeiro, utilizando o conceito de Meyer, história oral é um recurso moderno usado para elaboração de documentos, arquivamento e estudos referentes à experiência social de pessoas e de grupos. Ela é sempre uma história do tempo presente e também reconhecida como história viva. Segundo o conceito de Freitas, história oral é um método de pesquisa que utiliza a técnica da entrevista e outros procedimentos articulados entre si, no registro de narrativas da experiência humana. Camargo diz: o mínimo que podemos dizer é que a história oral é uma fonte, um documento, uma entrevista gravada, que podemos usar da mesma maneira que usamos uma notícia do jornal, ou uma referência em um arquivo, em uma carta. Albert: a história oral é um método de pesquisa histórica, antropológica, sociológica, etc., que privilegia a realização de entrevistas com pessoas que participaram de ou testemunharam acontecimentos, conjunturas, visões de mundo, como forma de aproximar do objeto de estudo. Como consequência, o método da história oral produz fontes de consulta, as entrevistas, para outros estudos, podendo ser reunidas em um acervo aberto a pesquisadores. Trata-se de estudar acontecimentos históricos, instituições, grupos sociais, categorias profissionais, movimentos, conjunturas, etc., à luz de depoimentos de pessoas que deles participaram ou testemunharam. Então, esses são alguns conceitos mais utilizados na história oral pelos pesquisadores em geral. Então, como surgiu a história oral?
né, algumas referências trazem que desde a atividade utilizam-se relatos e depoimentos para a reconstituição de acontecimentos e conjunturas, né? Como exemplos temos o Heródoto e o Tucídides, né, que utilizavam os relatos para escreverem suas narrativas da Grécia Antiga. Porém, a história oral que a gente fala atualmente, né, não considera esses relatos da antiguidade a história oral, né, essa metodologia que é considerada moderna, né? Então, por mais que na antiguidade se utilizassem relatos e depoimentos para a reconstituição de acontecimentos, né, para a construção de narrativas, a gente não considera que foi utilizada uma metodologia de história oral, né? Inclusive, no século XIX, com a predominância da história positivista e a valorização do documento escrito, a prática de coletar depoimentos esteve relegada a segundo plano. O depoimento era considerado sem valor de prova, já que era imbuído de subjetividade, de uma visão parcial sobre o passado e estava sujeito a falhas da memória. Então, nem sempre a história oral, né, os depoimentos, foram vistos como documentos históricos, né, como documentos que traziam a verdade, né? Era julgado essa subjetividade, essa falha da memória, o esquecimento, a imparcialidade, mas a partir do século XX, com a Escola dos Análises, inicia um movimento propondo uma aliança da história com outras ciências, como a sociologia, a antropologia, a filosofia e a psicologia. Também defendia-se a utilização de novas fontes, não só o documento, mas a tradição oral e os vestígios arqueológicos. Então, assim surgiu a história oral moderna, que é o que eu estou trazendo para vocês. Então, o crescimento da prática de história oral aconteceu na América do Norte depois da Segunda Guerra Mundial, onde estudos utilizando a entrevista direta, a observação participante, a pesquisa documental, o mapeamento e a estatística, além do interesse pela história de vida, promoveram estudos importantes a respeito de problemas sociais urbanos. Em 1948, houve a criação do Oral History Association, nos Estados Unidos. A história oral foi instituída como uma técnica moderna de documentação histórica, a fim de preservar as memórias de personalidades importantes da história norte-americana. Então, quando surgiu a história oral moderna, se utilizava muito para recolher depoimentos de figuras, de personalidades importantes para a história, inicialmente da história norte-americana e depois, quando foi difundido para outros países, também seguiu essa prática. A difusão da história oral ocorreu no início da década de 70 e nesse período houve a implantação de vários programas de história oral e a realização de inúmeras pesquisas que se utilizaram nesse método de investigação e também iniciou-se o interesse em outras histórias, não só a das figuras importantes para a história oficial, né, mas também contar um outro lado da história. Se iniciou um movimento de recolher depoimentos de índios, de negros e de mulheres. História oral no Brasil. Em 1975, foi implantado o Programa de História Oral do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, CPDOC. Desde sua criação, o programa procurou conjugar duas vertentes da história oral: a norte-americana,
que privilegiava a formação de bancos de depoimentos orais, e a europeia, que defendia a investigação científica, sem que as entrevistas dela resultantes fossem necessariamente colocadas à disposição de um público de pesquisadores. Então, o CPDOC, ele além de formar bancos de dados, de recolher depoimentos para o seu acervo, ele também promove pesquisa. Gêneros da história oral. Então, de acordo com Freitas, a história oral pode ser dividida em 3 gêneros, né? Tradição oral, história de vida e história temática. Trazendo esse conceito de tradição oral, Freitas utiliza a especialista em tradição oral africana, Jean Dancina, que diz: uma sociedade oral reconhece a fala não apenas como um meio de comunicação diária, mas também como um meio de preservação da sabedoria dos ancestrais, venerada no que poderíamos chamar elocuções chaves, isto é, a tradição oral. A tradição pode ser definida, de fato, como um testemunho transmitido verbalmente de uma geração para outra. O outro gênero é a história de vida, que é feita a partir da reconstituição do passado, vivido pelo próprio indivíduo. Esse gênero tem como centro de interesse o próprio indivíduo na história, incluindo sua trajetória, desde a infância até o momento em que fala. A entrevista de história de vida contém em seu interior diversas entrevistas temáticas, já que ao longo desta se perpassa temas relevantes para a pesquisa. Então, quando se escolhe o gênero de história de vida, geralmente as entrevistas demandam mais tempo, né? Geralmente não é um encontro apenas, são mais de um encontro, devido ao tempo estendido de entrevista, visto que o entrevistado vai falar desde a sua infância até o momento da entrevista, né, perpassando por diversos temas. E o entrevistador deve deixar seu entrevistado bem à vontade, não interrompendo nem tentando acelerar a entrevista para que chegue nos seus objetivos. Deve deixar o entrevistado calmamente contar, né, a sua história de vida. Com a história temática, a entrevista é realizada com uma pessoa ou um grupo para tratar sobre um assunto específico. Desta forma, essa entrevista não abrange necessariamente a totalidade da existência do informante. Os depoimentos podem ser mais numerosos, resultando em maiores quantidades de informações, o que permite uma comparação entre eles, destacando divergências, convergências e evidências de uma memória coletiva, por exemplo. Então, se você quer estudar a história de um grupo, de um coletivo, pode-se usar esse gênero da história temática e realizar a entrevista com mais de uma pessoa, que às vezes uma pessoa vai lembrar de um ponto e outra vai destrinchar essa memória que o grupo, né, o coletivo, viveu junto. E como utilizar a história oral? Eu dividi aqui em 8 etapas: a elaboração do projeto, a escrita do roteiro para a entrevista, a realização e gravação da entrevista, confecção do documento escrito, análise e conferência, produto, devolução para o entrevistado e arquivamento. Então, dentro deste item, vamos começar a falar da elaboração do projeto. O projeto ele é dividido nas seguintes partes: tema, justificativa, entrevista, transcrição, conferência e arquivamento.
Então, deve-se pensar, quando está elaborando o projeto, e está escrito neste, né, para comprovar a viabilidade do projeto, os critérios que serão utilizados para o procedimento, né, da trajetória dessa pesquisa ou da realização desse banco de dados. Terá alguém para auxiliar? Quais equipamentos, né, irá usar? Como irá armazenar? Terá que viajar? Então, os recursos que serão gastos, se você tem o equipamento necessário, isso tudo é importante ser analisado durante a elaboração do projeto. Se for um projeto para uma rede de fomento, você pode, né, que vai ter auxílio financeiro, você pode colocar os gastos ali, destrinchar os gastos que serão, os recursos serão necessários para poder comprar esses equipamentos, né, e para essas viagens que terão que ser realizadas. Então, qual que é o objetivo? Se é a realização de um banco de dados ou pesquisa, ou os dois. O gênero da história oral que será utilizado, porque a partir da definição do gênero e do tema, né, você vai pensar quem será o entrevistado, quantas pessoas, qual o grupo que me interessa, e daí entrar em contato com essas pessoas e ver a viabilidade ou não do projeto. Qual o produto final? É uma dissertação, um livro, uma tese, um artigo, um documentário. Qual o tipo de transcrição será utilizado? A escrita do roteiro para entrevista. Tem dois tipos de roteiro geral e individual. O roteiro geral deve ser elaborado com base no projeto e na pesquisa sobre o tema. Possui duas funções: promover a síntese das questões levantadas durante a pesquisa em fontes primárias e secundárias e constituir instrumento fundamental para orientar as atividades subsequentes, especialmente a elaboração dos roteiros individuais. Então, o roteiro geral vai ser baseado na pesquisa sobre o tema e vai trazer questões mais gerais, não vai entrar profundamente na individualidade de cada pessoa, de cada entrevistado. O roteiro individual é feito a partir do cruzamento do roteiro geral com os resultados da pesquisa biográfica sobre o entrevistado, ou seja, uma junção entre o que há de particular aquele indivíduo e os dados gerais da pesquisa. É importante conjugar a cronologia da vida do entrevistado com aquela que cobre os momentos históricos, os acontecimentos e as conjunturas do período escolhido. Então, para poder elaborar um roteiro individual, é necessário que se tenha disponível para pesquisa, para consulta, dados sobre a vida pessoal daquele entrevistado, daquela pessoa. Isso vai facilitar na hora de elaborar esse roteiro. Realização e gravação da entrevista. Antes de realizar a entrevista, na pré-entrevista tem que se tomar alguns cuidados, né? Deve-se realizar alguns procedimentos. Primeiro, realizar uma conversa com o entrevistado para explicar o projeto e tratar os detalhes. Então, se possível, deve-se realizar essa conversa pessoalmente com o entrevistado para explicar detalhadamente os procedimentos, o passo a passo deste projeto, e inclusive se tem recursos, qual vai ser o produto final. Isso tudo tem que estar muito claro. Deve-se explicar sobre a assinatura da carta de cessão, para que não tenha nenhum problema futuro. Depois, deve-se escolher um local apropriado, que seja silencioso, com boa iluminação e que o entrevistado se sinta à vontade. Quando é um projeto de uma empresa ou de uma instituição com mais recursos,
às vezes se utiliza um estúdio próprio para a gravação, o que ajuda na qualidade do material, né, da gravação, seja o áudio ou a filmagem. Porém, a maioria das vezes não é realizada dessa forma. Então, pode ser que o entrevistado, por exemplo, queira realizar na sua residência essa entrevista ou no local em que ele trabalhou, se for o caso, né, de uma pesquisa sobre uma fábrica ou sobre uma empresa específica. E aí deve-se avaliar, né, os dois juntamente, qual o local mais apropriado, né? O entrevistador pensando na qualidade da entrevista, tanto em termos técnicos, tanto que vai ajudar a relembrar a história daquele indivíduo, e o entrevistado pensando sempre num local que vai se sentir mais à vontade. O entrevistador também deve sempre se preocupar com essa questão do entrevistado estar se sentindo à vontade, estar se sentindo bem em dar aquela entrevista. Verificar se os equipamentos estão funcionando corretamente e levar pilhas, carregador ou bateria extras. Então, o entrevistador ele deve estar atento a essas questões, mas sem se mostrar preocupado para o entrevistado, porque o entrevistado pode acabar ficando nervoso e com essa situação, né, do entrevistador estar sempre verificando os equipamentos, né, o funcionamento desses equipamentos, mas deve-se atentar. O ideal é que vá duas pessoas quando for realizar a entrevista, porque assim uma fica mais direcionada para o tratamento ao entrevistado e outra mais a essas questões técnicas. Também lembrar de ter um caderno de campo, que é onde o entrevistador vai escrever, né, alguns dados importantes da entrevista. Eu vou falar isso mais para frente. Durante a entrevista, né, antes de iniciar a gravação, deve-se ressaltar alguns detalhes, como que terá conferência e nada será publicado sem autorização, que a transcrição e a edição são processos demorados, que caso em algum momento queira interromper, que lhe sinalize. Então, é muito necessário enfatizar essas questões, até por questão ética, né? O entrevistador deve deixar claro que não vai publicar nada sem autorização, sem assinatura da carta de cessão, e que, né, entregará o produto final para que o entrevistado analise, faça a conferência e autorize a publicação deste. Deve-se enfatizar que a transcrição e edição são processos demorados, porque muitas vezes, às vezes o entrevistado não tem essa ciência que é um processo técnico e que demanda tempo. Então, às vezes ele pode achar que é um processo rápido e ficar cobrando o pesquisador, o entrevistador, sobre esses documentos, né, sobre a transcrição e sobre o vídeo já editado, e ficar uma situação constrangedora. E durante a entrevista, se caso ele se sentir mal, né, às vezes por alguma lembrança ou alguma coisa assim, deve sinalizar que o entrevistador deve interromper a entrevista e dar continuidade ou naquele dia, se caso for algo que passe, que ele se sinta bem, ou remarcar a entrevista para outro dia. O gravador deve ficar localizado o mais próximo possível do entrevistado para que seja captado um bom som, né, uma qualidade melhor, e, se possível, deve-se usar um microfone. Claro que essa proximidade não deve ser algo que incomode o entrevistado também. Caso for filmar, a câmera deve estar posicionada de maneira que consiga captar o entrevistado e seus movimentos,
Então, não deve focar muito perto para que o entrevistado consiga aparecer os movimentos do entrevistado. Porque uma coisa que se analisa na história oral, na entrevista da história oral, são as emoções, os gestos, as expressões. O entrevistador deve falar de forma clara e em bom tom, para que o entrevistado entenda bem a pergunta, o que está sendo perguntado, observar o funcionamento dos equipamentos, mas sem mostrar preocupação para o entrevistado, ficar atento à duração da entrevista e ao horário combinado. Então, principalmente se for uma entrevista de história de vida, que é algo mais demorado, e geralmente tem mais de uma sessão de entrevista, deve-se combinar antecipadamente o horário, né, para que não fique cansativo nem para o entrevistado, nem para o entrevistador, e que se não perca também a qualidade daquela entrevista devido a esse cansaço. E também para não estourar um horário combinado, porque às vezes as pessoas têm algum compromisso depois. Então, se necessário, deve marcar um outro encontro para continuar ou refazer. Se o entrevistado não se sentir bem com aquela entrevista, com aquela fala, ele tem o direito de pedir para refazer a entrevista e o entrevistador deve estar disposto a ter que refazer. Né? Sempre pensar de forma humana dessa pessoa, né, que está cedendo o seu depoimento. Deve-se entregar a carta de cessão e recolher a assinatura. Isso geralmente é feito depois da entrevista, mas alguns entrevistados pedem para assinar apenas depois da conferência da transcrição, pelo menos. Depois da entrevista, né, pós-entrevista, deve-se ter um calendário, um cronograma de transcrição e edição, até para que você tenha como falar isso para o entrevistado e tentar seguir à risca aquilo ali para não atrasar o seu projeto também. Manter o entrevistado informado sobre o andamento sempre que achar necessário. Ter cuidado para não enviar material trocado ou com erros de digitação, principalmente se estiver trabalhando com mais de um indivíduo, né? Às vezes você entrevistou 2, 3 pessoas, então tem que tomar cuidado para não enviar o material de um para outro. E caso o entrevistado se lembre de algum dado importante, inclua no texto com autorização deste e faça uma observação. E, se necessário, marque outra entrevista. Então, se for um dado importante, mas que deva fazer uma observação na transcrição, você faz essa anotação. Caso seja algo importante que deva gravar, aí marque uma outra entrevista. Sobre a carta de cessão. A carta de cessão é um documento utilizado para resguardar o pesquisador e a instituição responsável pela guarda do áudio, do vídeo e demais produtos resultantes da entrevista. Neste documento, o entrevistado cede os direitos autorais da entrevista gravada. Então, eu trouxe aqui o modelo utilizado pelo CPDOC, que está disponibilizado no Manual de História Oral da autora Verena Albert. Né? A carta de cessão geralmente tem dados pessoais do entrevistado, nome, nacionalidade, estado civil, algum documento, endereço, telefone, e-mail e enfatizando as normas do que ela está autorizando e quais são os objetivos, né, qual o produto que será feito a partir daquela entrevista, a partir daquele arquivo. Tudo isso deve estar descrito na carta de cessão para a pessoa
está ciente do que ela está disponibilizando e para o que ela está disponibilizando a sua entrevista. Às vezes também se coloca algum tempo que a pessoa cede aquele depoimento. Por exemplo, eu vou ceder meu depoimento por 5 anos. Então, durante 5 anos, o pesquisador tem o direito de estar utilizando aquele depoimento para as pesquisas, projetos que foram descritos na carta de cessão. Após isso, ele terá que pedir uma nova autorização ou para o entrevistado ou para a família. Que pode ser que futuramente o entrevistado se arrependa de ter dado aquele depoimento e não queira mais ceder. Isso pode acontecer também. Então, o próximo item, confecção do documento escrito. Então, após o término da entrevista, é realizada a transcrição do áudio que foi gravado. Apesar das diferenças que existem entre a língua fala e a língua escrita, é importante manter o sentido do que foi falado pelo entrevistado. Assim, o responsável pela transcrição deve se atentar e colocar observações quando for necessário, enfatizando uma emoção, um silêncio, um gesto, uma expressão que pode ajudar na interpretação do texto. Além disso, ao final da transcrição, o entrevistado deve realizar leitura e verificar se está de acordo com o documento. Então, são utilizadas 3 formas de transcrição: a transcrição absoluta, a transcrição editada e a transcriação. Na transcrição absoluta, são colocadas as palavras ditas em estado bruto. Perguntas e respostas foram mantidas, bem como repetições, erros e palavras sem peso semântico. Sons como o miado de um gato que estava na casa e o toque do telefone também foram registrados. Na transcrição editada, reproduz as perguntas e as respostas corrigindo erros de pronúncia e não se transcreve detalhes que não atrapalhem o entendimento, como barulhos externos e espirros. Claro que se, por exemplo, um barulho externo, um caminhão passou buzinando e atrapalhou muito aquele áudio, você não vai conseguir transcrever de forma correta, aí você vai colocar. Agora, sobre transcriação, eu trouxe o conceito de caudas. O conceito de transcriação, para nós, quer dizer uma ação criativa geral, que busca tanto as ficcionalidades pessoais, grupais e coletivas, quanto o presente como nossa matéria fundamental. Nossa ficcionalidade básica é recriar, através dos artifícios de diálogos gravados, tanto as possibilidades do significado, o que no fundo é dizer que não traduzimos nenhum significado, quanto as flutuações até mesmo físicas daquilo que é o outro, dar vida ao presente do outro, transcriar, fazer viver uma vivência de uma outra maneira, isto é, fazer fluir a vivência da interioridade, da voz, para o mundo da escrita, buscar o espírito da vivência, jamais um reflexo do vivido. Criamos em conjunto um texto aberto, que possa dialogar com as aberturas da vivência, com a polissemia, as multiplicidades próprias do ser social. Daí porque o texto transcriado se liberta do seu reflexo, da sua origem, para se tornar referência de si, sem refletir enquanto objeto o outro objeto. Uma transcriação é um texto que, além de ser editado apenas para facilitar o entendimento, é um texto, é uma criação, é uma narrativa que o pesquisador, que o entrevistador vai fazer através daquele depoimento, e aí o entrevistado vai aprovar
ou não. A análise e conferência é justamente esse momento que envia-se a transcrição ou a transcriação para a análise do entrevistado. Assim, ele pode fazer a conferência e pedir para fazer alterações caso julgue necessário. Então, é algo que pode ocorrer também. Após ler a transcrição ou transcriação, o entrevistado exigir algumas alterações ou negociar algumas alterações e aí, a partir desse aceite, ele assinar a carta de cessão. Então, outro item é o produto. Qual era o objetivo ao trabalhar com a história oral e a realizar a coleta de depoimentos? Banco de dados, pesquisa, um documentário. Então, o que vai virar, né, o que você vai produzir a partir da coleta, né, de depoimentos. Isso tem que estar claro no seu projeto e para o seu entrevistado também. Então, seja qual for o produto final, uma dissertação, tese, um vídeo editado para compor um acervo, o entrevistado deve ter acesso a esse produto final antes deste ser publicado ou disponibilizado para consulta e ter a oportunidade de opinar sobre este. É importante manter uma boa relação, ter a confiança do entrevistado. Arquivamento. Embora muitos projetos de história oral sejam elaborados para uso imediato, como as pesquisas de curta duração, há vários destinados a uso posterior. Então, mesmo que você faça uma entrevista que você irá utilizar na sua dissertação, na sua tese, ou no seu TCC, ou para algum outro projeto imediato e que às vezes você não tem interesse de guardar essa entrevista porque você acha que não vai precisar dela futuramente, é importante que guarde, porque pode ser que decida fazer um banco de dados posteriormente ou que utilizar em outras pesquisas e aí é só pedir uma nova autorização que a entrevista já está ali. Deve-se ter pelo menos uma cópia além do arquivo original. Então, se você está guardado em um HD externo, por exemplo, você deve ter uma cópia num drive ou em outro HD. Mas é interessante guardar em suportes diferentes. Questão de segurança também. Ficar atento ao suporte que está salvo, se este é seguro, e quando este cairá em desuso para passar o áudio ou o vídeo para outro suporte. Isso é comum, principalmente em questão de suporte e formato. Por exemplo, o disquete foi algo que foi muito usado, mas atualmente caiu em desuso e há poucos computadores que leem disquete. Então, se você produziu algum arquivo que está em disquete, você tem que passar ele para um CD, para um pendrive, para alguma outra mídia, algum outro suporte, para que você continue tendo acesso e possa utilizar aquele conteúdo. Além disso, tem o formato, né? Vai variando o formato de acordo com o desenvolvimento da tecnologia. É importante estar sempre convertendo, né? Estar atento a isso, necessidade de conversão do formato que está seu áudio ou seu vídeo para que ele possa ser acessado futuramente. Então, quais são as condições para a salvaguarda desse acervo? Né? Deve-se tentar o condicionamento, né? Questão de luz, poeira, temperatura, umidade. Por exemplo, um CD, se você vai guardar ele só num plástico, tem que ficar verificando de tempo em tempo, porque o plástico ele pode grudar naquele CD, ele pode criar uma cápsula de poeira, né? Então, assim, um microsistema, né, com micro-organismos que podem estar estragando, danificando aquele CD, por exemplo. Então, estar atento às condições corretas de armazenamento, né, de salvaguarda
do acervo é muito importante, principalmente quando vai criar um banco de dados. Agora eu vou falar especificamente sobre o projeto História da UFJF. Então, este projeto é parte integrante das ações do Laboratório de Patrimônios Culturais, o LAPA, que é vinculado ao Departamento de História, sendo financiado pela Pró-Reitoria de Ensino e Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora e conta com a colaboração de bolsistas vinculados à Pró-Reitoria de Extensão. O coordenador professor Dr. Marcos Olender, e por muitos anos tivemos como coordenadora executiva a doutora Camila Figueiredo. Essa é a logo do projeto História da UFJF, que tem como desenho um pórtico da universidade e tracejado o campus, o redor do campus da UFJF em Juiz de Fora, que agora tem o campus em Governador Valadares também. Então, o início do projeto ele foi criado em 2011 como projeto 50 anos do Diretório Central dos Estudantes, o DCE, da UFJF, Organização do Acervo Histórico Documental. Então, o projeto foi criado com o apoio do LAPA e do LAPS, junto ao laboratório também do ICH, com a coordenação da doutora Gislene Lacerda, na época, e do doutor Marcos Olender. Então, com o objetivo de organizar o arquivo do DCE. Essa é a foto no início do projeto. Aí já estava sendo separado em anos, Então, o arquivo foi organizado de forma cronológica. Depois, no ano seguinte, em 2012, o projeto ganhou uma nova forma, e foi ampliado, virando projeto História da UFJF, que busca preservar a memória dessa instituição, escrevendo a sua história. Estende-se também a organização e preservação dos documentos referentes à memória do DCE. Em relação à memória da UFJF, dá-se destaque à diversidade dos sujeitos que a compõem, valorizando assim todos os seus quadros, estudantes, docentes e funcionários e suas unidades, pró-reitorias, institutos, faculdades. Também se coloca dentro desses sujeitos a comunidade ao redor do campus da UFJF. Então, eu entrei no projeto História da UFJF como bolsista, na época graduanda em História, em 2012. Então, eu entrei justamente quando houve essa transição, essa ampliação no projeto. E era comum que os bolsistas do projeto circulassem por todas as áreas, seja a organização do acervo, a realização de entrevistas, a transcrição. Então, independente da formação que o bolsista estava tendo, ele circulava entre todas as áreas do projeto. Com essa ampliação, também passamos a receber outros acervos, como do senhor Luiz Carlos, um ex-aluno da Faculdade de Odontologia, do ex-reitor René Matos, e tivemos algumas outras doações a partir de uma campanha que fizemos nas redes sociais. É possível ver essas fotos no site do projeto, que eu trago mais abaixo. Então, quais são os propósitos do projeto História da UFJF? Valorizar e preservar a memória institucional da UFJF, resgatar a memória da formação e do cotidiano da nossa universidade, bem como dos movimentos sociais, implementar a campanha de coleta de fontes, organizar um acervo documental dessa história, constituindo um banco de depoimentos, além de acervos iconográficos e textuais, criar o Centro de Memória da UFJF. Então, essa é uma foto
acervo do DCE, que atualmente está sediado no Centro de Conservação da Memória da UFJF, que fica em um prédio no centro da cidade de Juiz de Fora, onde já foi o DCE. Então, assim, tem toda uma memória afetiva, né, em torno desse espaço, e por isso ele foi escolhido para sediar o Centro de Conservação da Memória da UFJF e prestar esse acervo. Esse é o site do Projeto História da UFJF. Ali tem várias informações sobre o projeto, tem algumas fotos, trechos de entrevista. Então, sobre as entrevistas do projeto. Então, todos foram realizadas 53 entrevistas. Tem alguns anos que não são realizadas mais entrevistas devido a problemas técnicos, como falta de bolsista, falta de equipamentos. Então, é um projeto que sofreu um pouco com os cortes das universidades durante os anos. Mas assim que retornarmos, né, desse período de pandemia, vamos dar continuidade à realização de entrevistas. Visto que agora o projeto também faz parte do SECOM, né, do Centro de Conservação da Memória, e que tem suas funcionárias, né, atualmente eu e a Mariana de Faria, e bolsistas do LAPA e do SECOM, além de alguns recursos que a gente conseguiu, como equipamentos. Então, vamos conseguir dar continuidade à realização das entrevistas. Né? Os equipamentos que utilizamos é a câmera e um gravador. O roteiro, a gente considera o roteiro misto, que é uma mistura da história de vida, né, do gênero história de vida e da temática. Então, a gente tem 4 roteiros de professores, ex-professores, alunos, ex-alunos, funcionários, ex-funcionários e membros da comunidade ao redor do campus. Esses roteiros foram realizados por bolsistas no início do projeto. Então, essas entrevistas também eram realizadas por bolsistas. Geralmente iam 2 bolsistas, justamente para um ficar mais atento, conduzindo a entrevista, né, as perguntas e dando atenção ao entrevistado, e o outro ficar mais atento aos equipamentos, como se estavam funcionando, se precisava repor uma bateria, uma pilha, alguma coisa assim. A transcrição que era realizada é transcrição absoluta, então a gente fazia da forma manual mesmo, de colocar o fone de ouvido e ir ouvindo o áudio e digitando, né, pausando, voltando, fazendo a conferência, e assim a gente ia realizando a transcrição. Todas as entrevistas foram transcritas. E às vezes a gente recorria ao vídeo, né, para poder justamente anotar essa questão das emoções, dos gestos, né, para poder fazer alguma observação. Hoje em dia tem-se ferramentas, né, softwares online para poder fazer essa transcrição, mas ao mesmo tempo que não capta as emoções, os gestos, né, não tem como fazer essas observações, geralmente são softwares pagos. E o armazenamento da entrevista, a gente armazena no Drive e no HD externo. O ideal é ter um software seguro para poder estar armazenando essas entrevistas, mas aí precisaria de uma assistência, de um técnico da informação, enfim, faltam alguns recursos para a gente desenvolver o projeto da melhor forma possível. Então, o caderno de campo, tem uma foto aí do caderno de campo do Projeto História da UFJF. A gente anota um nome, local, data, horário, imprevistos, se atrasou, se teve que sair
mais cedo, teve que remarcar a entrevista, alguma coisa assim, e algum acontecimento que pode ter atrapalhado na gravação. Por exemplo, se foi realizado na sala de um professor na universidade. Aí apareceu alguém procurando esse professor e interrompeu a entrevista. A gente anotava isso no caderno. Se o telefone do professor, né, ou do funcionário, enfim, do entrevistado, tocou, aí pedia para interromper, por exemplo. A gente anotava essa observação no caderno de campo. Também anotava o processo de agendamento, o local, né, já foi citado, e a duração das entrevistas. Então, que hora começou, que hora terminou e quanto tempo durou. Isso tudo era anotado. Aqui algumas fotos. Então, essa foi a primeira entrevista realizada com o professor Dr. Marcos Holender. Então, a primeira entrevista foi feita com o coordenador, até para os bolsistas, né, pegarem uma certa experiência. Então, quem participou da realização dessa entrevista foi eu, como bolsista, e o outro bolsista, Renato Ulloa, que está na foto também. E foi realizado em 2 dias, dia 3 e 6 de abril de 2013. Aqui em cima da mesa está a nossa câmera. A gente usava uma câmera pequenininha, um tripézinho, que conseguia focar na imagem do entrevistado e um espaço para o seu movimento. Transcrição de entrevistas. Então, como eu expliquei, era feita de forma manual, escutando o áudio e digitando, passando para texto, para a forma escrita. Periodicamente eram realizadas reuniões para saber do andamento do projeto e das ações futuras. Então, nessa foto, uma reunião realizada em 2014 com o coordenador professor Dr. Marcos Holender, coordenadora executiva doutora Camila Figueiredo e os bolsistas Mariana, Marcos, Ana Carolina, Aliandra e eu. A maioria dos bolsistas era da história, mas com a Ana Carolina era da comunicação, que ajudava na edição dos vídeos, de fotos. Essa foto da Camila Figueiredo participando do 2º seminário do Lapa, 9 de dezembro de 2014, onde ela fez uma comunicação falando sobre o projeto História da UFJF. Aqui a participação da bolsista Mariana Cunha de Faria no evento Primeira Mostra de Extensão da UFJF, realizada em 2016. É um evento que anualmente os bolsistas participam para poder falar das ações que estão sendo desenvolvidas no projeto. Essa é uma reunião que foi realizada em 2017, já com outros bolsistas, né? A rotatividade muito grande dos bolsistas, mas a maioria acaba entrando no início da faculdade no projeto, no 2º, 3º período, e ficando com a gente quase até formar. Então, essa é uma reunião de 2017, realizada já no SECOM. Na foto está o professor Dr. Marcos Holender e os bolsistas Mariana, Ana Beatriz, Luan, Júlia, Gabriela e Laíse. Quem bateu essa foto foi a coordenadora executiva Camila Figueiredo. Divulgação das entrevistas. Esse é um print, né, do primeiro documentário do projeto, que contém, né, o depoimento de alguns funcionários, ex-alunos e professores que falam sobre a UFJF, e ele está disponível no canal do YouTube História UFJF. Um documentário curto de 21 minutos. É um quadro que está sendo feito nas redes sociais do SECOM, que chama Histórias da UFJF, e que a gente utiliza trechos da entrevista
né, dessas entrevistas que foram realizadas no projeto História da UFJF para poder compartilhar nas redes sociais do SECOM. Geralmente são trechos curtos. Páginas da internet, então YouTube do Projeto História da UFJF, História UFJF, Facebook, Projeto História UFJF. Instagram, esse projeto não tem. Do LAPA, o YouTube é Laboratório de Patrimônios Culturais, LAPA-UFJF. O Facebook, @lapa.patrimônios culturais. E o Instagram, @lapa.ufjf. Do SECOM, o YouTube é SECOM UFJF, o Facebook, @SECOM UFJF, Instagram, @secom.ufjf. Então, são as páginas que a gente divulga o trabalho que foi realizado nesse projeto, o trabalho que vem acontecendo no SECOM e no LAPA. Então, o projeto História da UFJF, a parte de realização de entrevistas, ela está parada, mas a gente continua produzindo algumas coisas a partir dessas entrevistas, né, como quadro Histórias da UFJF nas redes sociais do SECOM. Também utilizamos o acervo do DCE, que faz parte desse projeto, né, para poder estar fazendo algumas postagens também, uma divulgação do nosso acervo. Agora vai ter uma exposição virtual sobre o movimento estudantil na cidade de Juiz de Fora, na 19ª Semana Nacional de Museus, entre outros eventos que a gente vai participando e divulgando o nosso acervo, o nosso projeto. Aqui são as referências bibliográficas utilizadas. E aqui os contatos, o e-mail do SECOM e meu e-mail pessoal. Então, se quiserem entrar em contato, fiquem à vontade, tanto para poder esclarecer alguma dúvida do minicurso, tanto para pedir alguma fonte, né, alguma referência bibliográfica. A maioria eu tenho ela em PDF. Tá? Então é isso. Agradeço a oportunidade e a atenção de todos.